Oi, turma! Bom dia! Na videoaula de hoje a gente vai tirar algumas dúvidas. A primeira questão pontuada que vocês não entenderam é essa questão aqui, e a gente vai começar lendo ela juntos, tá? Então, o texto dela começa assim, ó. Uma criança cujo nível do olho está a 1 metro do chão, ou seja, a gente vai entender que a altura dela é um olho. Um olho é ótimo. É 1 metro. Essa criança ela consegue visualizar completamente uma árvore sobre um ângulo de visão de exatos 90 graus, porque a gente está entendendo que é a altura dela, tá? E a gente quer saber a altura da árvore. Então, aqui, ó, na esquerda, eu trago a representação do que está acontecendo e eu vou dar um zoom para a gente poder enxergar melhor. Então, eu quero que vocês observem o seguinte: os olhos dessa criança tá aqui, ó, nessa altura, tá? Eu sei que aqui é 1 metro, a caneta não destaca porque a figura é colorida, mas acho que vocês estão conseguindo entender que eu estou falando que aqui é 1 metro, tá? Aqui são 2 metros, porque é a distância da criança até a esta árvore. Quando a gente faz isso, a gente consegue montar um triângulo aqui em cima e consegue montar um triângulo aqui embaixo. E é por causa desses dois triângulos que eu consigo montar que eu consigo resolver a questão. Antes de eu trazer a questão aqui para vocês, eu estava lendo ela e eu achei melhor desenhar aqui do lado. Então, eu desenhei primeiro este daqui. Este daqui seria a representação desse triângulo, só que eu girei ele para esse lado vir aqui para a base, tá? Então, eu acho que fica melhor enxergar desse jeito. Isso é uma estratégia que a gente pode estar usando para poder ficar mais fácil para resolver essas questões, tá? Então, coloquei o 1 onde é o 1 e o 2 onde é que é o 2. E o que que eu quero saber? Eu quero saber a altura da árvore. E como é que eu vou fazer isso? Bom, a altura da árvore é todo esse tamanho aqui. Para eu poder descobrir ela, eu tenho que segmentar os meus triângulos. Este triângulo aqui, eu reescrevi ele aqui. Então, eu peguei esse ângulo de 90, esse ângulo B subiu lá e o A veio aqui para baixo. Então, a gente está nas mesmas posições, eu só rotacionei ele, tá? E esse aqui eu vou chamar de 1, e esse aqui é o 2, e esse é o 2. O 2 eu trouxe para cá, então eu só segmentei ele, eu fragmentei ele. Dessa forma, a gente consegue ver uma relação que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2, aqui vai ser x, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso começar fazendo assim, ó. 2 está para 1, 2 está para 1, assim como x está para 2. Multiplico o cruzado e descubro que o meu x vale 4. Então, eu sei que esse pedaço aqui de cima são 4 metros e esse aqui é 1. Um total da árvore, então, vai ter 5 metros, tá bom? Já a questão 3 vai falar da formiguinha. E ele vai falar que uma formiguinha, ela está aqui nesse ponto A, que ela quer atravessar aqui, vir até o ponto C e depois descer até esse ponto B aqui embaixo. Eu acho que fica mais fácil pegar esse topo desse quadrado e desenhar aqui. Então, como ele fala que é um quadrado, significa que todas as medidas, todas as arestas são iguais, ou seja, 10 centímetros. Então, aqui vai ser 10 e aqui vai ser 10 também. Então, eu vou fazer uma diagonal e vou poder resolver esse triângulo. Esse triângulo é um triângulo egípcio, que é o triângulo que é 45, 45, tá? Por que que eu sei que é 45, 45? Porque as duas medidas aqui são iguais. Aí, então, fica fácil responder que essa hipotenusa é 10 raiz de 2, sem resolver a conta. Ah, professora, mas eu prefiro fazer a conta. Pode ficar à vontade, pode fazer. A gente faz ali, tá bom? Então, eu já sei que ali mede 10 raiz de 2. A minha formiguinha já completou o caminhar dela? Não, porque ela tem que andar até o C e depois ela tem que fazer o quê? Depois ela tem que descer até o B. Quanto que é do C até o B? Bom, é 10, porque é aresta, tá? Então, na verdade, eu tenho 10 daquela aresta mais 10 raiz de 2, que é a letra B. Outra forma de apresentar seria 10, 1 mais raiz de 2, tá? Outra questão que a gente vai fazer é a questão 4, e ela fala assim: os catetos de um triângulo retângulo, eles medem 7 e 24.
Com base nessas informações, determine a medida da hipotenusa. Hipotenusa eu quero A. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o triângulo retângulo, lá o teorema de Pitágoras normal. Então, hipotenusa ao quadrado, que é o A, é igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 7 ao quadrado, 24 ao quadrado, vocês sabem fazer, eu não vou fazer por causa disso, tá? Então, assim eu descubro que o meu A vale 25 por causa da fórmula do teorema de Pitágoras, tá bom? Posso já vir, inclusive, anotar aqui o 25, tá? O que mais que eu consigo fazer? A letra B pede a projeção do maior cateto sobre a hipotenusa. Como é o maior, ela quer o M. Então, eu vou pegar nas minhas fórmulas, não é fórmula, mas nas minhas relações, lembrei a palavra. Das minhas relações aqui do lado, vou procurar qual que tem M. Essa tem M, essa tem M e essa tem M. Essa primeira, eu tenho que ter o C e o A. Eu tenho C e A? Sim. Nessa aqui da altura, eu tenho que saber a altura. Eu sei quem é a altura? Não. Eu sei quanto que é o N? Não. Então, não dá, porque eu preciso saber pelo menos 2 informações para poder descobrir a terceira. E essa última, eu só sei uma, então também não daria. Por isso que eu vou usar qual? Vou usar essa informação aqui, vou usar essa fórmula, nessa relação aqui de cima. Então, ela está escrito aqui, ó, que é o C ao quadrado. Quem que é o C? 24. Então, vou fazer 24 ao quadrado igual ao A vezes o M. Quanto que é o A? 25. Aí, eu vou isolar o M e eu descubro assim, né, que o M vale 576 sobre 25 centímetros. Já a projeção do menor, eu quero descobrir quem é o N. Então, a fórmula que eu tenho o N é esta, esta e esta. Vamos analisar na mesma ideia. Eu tenho o B, tenho, e tenho o A? Sim, então eu consigo resolver essa daqui. Nessa daqui, ó, da altura, eu tenho que ter a altura e o M. Então, essa aqui eu já consigo usar também. Não, na verdade, não. Porque ainda falta quem? Falta ainda a altura, tá? E já nessa última aqui, ó, eu também conseguiria, porque eu sei quem é o A e sei quem é o M. Então, aqui, ó, foi feito no B ao quadrado é igual a vezes o N, tá? E eu descubro assim que o N vale 49 sobre 25. Para eu fazer a altura, eu posso fazer essa ou essa aqui de cima. Aqui foi optado por fazer a de cima, que fica o A vezes o H é igual ao B vezes o C, tá? A única coisa que foi mudada a posição aqui dos números. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o C vezes o B é igual ao H vezes o A. Tem problema em fazer isso? Não, a gente está fazendo a mesma fórmula, só está mudando a posição das multiplicações, tá? Mas está tudo certo. E dessa forma, eu descubro que a minha altura é 168 sobre 25. A questão 5 dá a figura, que é essa figura aqui, e pede para a gente descobrir quanto que vale x, que é esse carinha que está aqui do lado. Eu achei mais fácil desdobrar esse triângulo em 2 outros triângulos. Então, o primeiro triângulo que eu fiz é esse que eu estou destacando aqui, ó, e ele está aqui, tá? Depois, eu pego esse triângulo maior e eu coloco ele aqui. Dessa forma, eu consigo ver que este lado é proporcional a este, assim como este é proporcional a este. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que x está para 12, assim como 7 está para x, e vou multiplicar cruzado. Assim, eu fico com x ao quadrado é igual a 84, ou seja, o meu x vale 2 raiz de 21. E pronto, descobri o valor de x. É bem tranquilo, viu? A questão 6 é outra questão que fala de relações e ela dá o nosso triângulo, só que rotacionado. Aí, eu achei que ficou mais fácil a gente colocar ele na forma como a gente está habituado a enxergar ele, tá? Aqui eu trouxe todas as relações também para a gente não se perder. Aqui eu trago o triângulo que gera essas relações aqui justamente para isso, para a gente não se perder. E ele pede, né, para a gente falar pelo menos 6 relações que a gente consegue fazer em um triângulo retângulo. A primeira que a gente consegue é o do triângulo retângulo do Pitágoras, tá? Então, hipotenusa ao quadrado, que é o z, vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado.
Outra que a gente consegue fazer é desse triângulo menor aqui, que eu, inclusive, acabei de ver que eu esqueci de colocar, que aqui é o S, que é a minha altura, tá? Então, quando a gente faz isso, ó, eu consegui chegar em mais um teorema de Pitágoras, e eu também consigo fazer um teorema de Pitágoras desse outro triângulo, que é retângulo, que é maior que ele tá aqui, tá bom? Outra relação que a gente consegue fazer, eu consigo fazer essa primeira aqui, ó, tá? Que é o A vezes o H é igual ao B vezes o C. Só que eu tenho que descobrir quem que é quem. Então, nesse caso, o meu A, ele é o Z, tá? O H é o S. O B, ele é o Y. E o C é o X. Então, ó, A vezes H é igual ao B vezes o C. Ou seja, a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos catetos. Outra que a gente consegue fazer é em relação à altura, que a altura é igual ao m vezes o n, tá? A altura ao quadrado, na verdade. Então, a altura é igual ao n vezes o n, as projeções das alturas, tá? E a outra informação que a gente tem aqui embaixo é que o y vezes o s, então a hipotenusa, sobre a minha altura, ela é proporcional à minha hipotenusa sobre a minha altura. Também, dessa forma, a gente conseguiu as 6 relações métricas. A questão 7 vai falar para a gente, só que aqui a gente tem uma altura, né? Como ela me fala que aqui é o B, então eu sei que aqui é o B, que aqui é o C. Aí eu posso chamar aqui de M e aqui de N, ou o contrário, é só fazer as adaptações necessárias para a gente poder resolver. Como ele quer a medida dos catetos desse triângulo, o que ele me fala é só esse 12 e esse 16, a gente já vai resolver direto essa daqui. Então, eu posso começar, por exemplo, tentando descobrir esse C aqui. E como que eu faço para descobrir esse C? Bom, se eu sei que aqui é 12 e eu sei que aqui é 16, eu posso fazer o triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras, né? E assim eu consigo descobrir que esse C vale 20. Então, eu já vou trocar aqui por 20. Para eu descobrir o N e o M, eu já posso saber, ó, que o N vale 16. E como eu sei a altura, tem uma relação que fala que a altura é a multiplicação das projeções. Então, a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Então, aqui eu tenho 12 ao quadrado igual a 16 vezes o N. Não, eu troquei. Aqui, ó, é o meu X, que é o M, então aqui é o meu M. Então, assim, eu tenho que o M é 144 sobre 16, que dá 9. Então, eu já sei que esse meu M, ele é 9. Como eu quero descobrir aquele B, eu posso fazer outra relação, tá? Então, eu posso fazer a relação do B ao quadrado. E o B ao quadrado, ele vai me falar que ele é o A, né, que é o 16 mais 9. Então, eu vou colocar aqui 16 mais 9, que é o A, vezes o 9. Então, o B ao quadrado assim vai ficar 25 vezes 9, que dá 225. Então, a gente já sabe que o B vale 15. A questão 8, ela vai falar sobre uma figura, que é esta figura de uma piscina. E ela tem um problema, que é este buraquinho aqui, tá? Essa perninha era para vir até aqui, mas tudo bem, a gente consegue fazer igual e entender. Como ela dá essa piscina, o primeiro ela quer o comprimento total da piscina, então ela quer daqui até aqui. Só que eu só sei esse primeiro pedaço, ou seja, tá faltando esse pedaço aqui. Só que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, que eu desenhei ele aqui de verde já. Como eu sei que ele é um triângulo 3, 4, a gente já sabe que o C vale 5. Quem não sabe, pode fazer Pitágoras, que a gente vai chegar no mesmo valor. Então, se esse pedaço é 5 e esse pedaço é 5, quanto que deu o total? Exatamente, deu 10 metros. Já a letra B, como eu quero saber a profundidade da piscina, eu posso fazer a seguinte comparação. Eu posso falar que o A, né, que é esse 5 aqui, vezes a minha altura, ele é igual à multiplicação dos catetos, que são uma outra relação métrica que a gente tem.
Então, a gente substitui os valores, isola o h e a gente descobre assim que a altura é 1,4. Mas uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é que 1,4 é isso daqui, a gente tem mais 1,30 m aqui para cima. Por isso que eu somo esses dois valores. Então, assim, a gente tem uma piscina com 2,7 metros. A 9 é a outra questão que a gente vai resolver agora. E ela fala o seguinte: duas crianças, elas estão afastadas 50 metros entre si. Ó, 50 metros entre si. E elas observam uma pipa pairando ao ar. Sabe-se que a distância da primeira criança em relação à pipa é de 30 metros. Então, 30 metros e da segunda é 40 metros. Vamos desprezar a altura das crianças, tá? Vamos fingir que não vai fazer diferença nessa questão. Eu quero saber a altura que a pipa está sendo observada. Quando a gente faz aqui, a gente consegue ver que ele é um triângulo retângulo, né? Por quê? Porque se encaixa no Pitágoras, na fórmula do Pitágoras. Então, pelas relações métricas, como eu quero descobrir aqui a altura, aqui a gente não tem um valor de m e aqui eu tenho um valor de n, a gente tem, né? Mas como eu quero descobrir aqui a altura, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o a vezes o h é igual ao b vezes o c. Quem que é o a? O a é a minha hipotenusa, que é 50. A minha altura eu quero saber. O b vale, na verdade, 40 e o c vale 30. Eu faço as devidas multiplicações e descubro que a minha altura é 240 metros. As dúvidas de hoje eram essa, então um beijo para vocês e até a próxima aula.